Glórias a Deus. A paz da igreja, amém? Amém. Só assenta em nome de Jesus. E abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 19. Livro do Gênesis, capítulo de número 19. Nós vamos ler do verso 15 até o verso de número 17. E depois nós vamos pular do verso 24 até o 28. Então, primeiro bloco, Gênesis capítulo 19, a partir do verso de número 15. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Se por acaso alguém não trouxe a Bíblia, acompanhe aqui pelo Data Show a leitura do texto em Gênesis capítulo 19, que diz assim, a partir do verso 15. E, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Vai lá para o verso de número 24. Verso de número 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e tornou-se, ou em outras traduções, ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Agora não precisa ver a sua Bíblia, mas sim, a gente coloca para nós o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Coloca para nós em Lucas 17, a partir do verso de número 27. Lucas 17, a partir do verso 27. Acompanhem todos aqui pelo telão, que diz assim, ó. Jesus falando, tá? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Verso 32. Lembrai-vos da mulher de A leitura é longa, mas eu fiz questão de ler esses dois textos para mostrar para vocês a conexão. Então, em Lucas 17, Jesus está falando com a multidão, principalmente com os religiosos, os fariseus, os saduceus, mas com todo o povo que estava ali, sobre a sua vinda e como as pessoas deveriam estar preparadas para o momento em que ele, Jesus, voltaria para buscar o seu povo, em que Jesus voltaria para buscar a sua igreja.
e Jesus dá as orientações. Ele começa a falar assim: olha, no tempo do passado, quando lá na época de Noé, o povo estava na terra, eles compravam, vendiam, trabalhavam, mexiam no celular, passeavam, viajavam, jogavam futebol, está tudo bem. Só que eles se esqueceram da presença de Deus e focaram em fazer apenas as coisas desta vida. Começaram a fazer apenas as coisas deste tempo. A única preocupação deles era com as coisas terrenas e não com as coisas espirituais ou com a salvação. Ninguém se preocupava com a salvação. E aí o que acontece? Deus envia o dilúvio, e aí Noé entra dentro da arca com a sua família, e todos aqueles que não estavam preocupados com a salvação ficaram do lado de fora. Noé se salva e os demais perecem. Da mesma maneira acontece nos dias de Ló. Ló estava com a sua família em Sodoma, e lá em Sodoma o pecado era tremendo, e as pessoas estavam totalmente perdidas, com o foco colocado nas coisas dessa vida. Eles só faziam aquilo que eles queriam, só faziam aquilo que eles desejavam, não se preocupavam com a sua salvação. Mas aí os anjos foram lá e retiram Ló da cidade, e Ló é salvo junto com a sua família, e ele é retirado junto com a sua família. Eles são colocados para fora, enquanto Deus destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas se por um lado, na história de Noé, quando ele entra dentro da arca com a sua família, toda a família de Noé se salva, na história de Ló temos um fator diferente, porque na história de Ló toda a família é colocada para fora da cidade, mas nem toda a família se salva. Teve uma personagem que não se salvou. E quem era essa personagem? A mulher de Ló. E Jesus não fala para a gente se lembrar de Noé. Jesus não fala para a gente se lembrar de Davi. Ele não fala para a gente se lembrar de Moisés. Ele não fala para a gente se lembrar de Elias. Mas ele fala para a gente se lembrar da mulher de Ló. Por quê? Porque a gente tende a esquecer algumas coisas que não são muito agradáveis de lembrar. Tem coisas que a gente prefere tentar esquecer, mas aí a palavra do Senhor ela vem e ela nos cutuca, ela nos alfineta, ela nos coloca em posição desconfortável, porque a palavra do Senhor tem a função de nos fazer lembrar aquilo que o mundo quer fazer a gente esquecer. Vou te falar uma coisa: a palavra, a pregação, que só massageia o nosso ego, tem alguma coisa errada com ela. A palavra de Deus, ela nos conforta sim, ela traz bálsamo sim, mas ela também nos cutuca em algumas áreas que a gente não quer que ela cutuque. A própria palavra fala assim, ó, que o Senhor é quem faz a ferida e Ele mesmo a limpa, ou Ele mesmo a cura. O Senhor vai para tudo e fala assim: isso aqui está errado, mas se você vier e quiser mudar, eu tenho transformação para a sua vida. Isso aqui não é continuar desse jeito, mas se você quiser, eu tenho mudança, eu tenho transformação. Então o Senhor, Ele muitas vezes vai nos chamar e Ele vai nos cutucar, mas quando Ele cutuca, não é para ver o mal, não é para ver o choro e a tristeza, não é para humilhar, não é para derrubar, pelo contrário. Quando o Senhor tira o curativo de cima de uma ferida e Ele mexe nela, é para depois derramar o bálsamo e trazer a cura e trazer restauração. E esta noite Deus tem cura e restauração nesta igreja, nesta noite. Olha para o crente aí do seu lado, pastor, Deus vai te cutucar nessa noite. Oh, aleluia. E se Jesus mandar te lembrar da história da mulher de Ló, então vamos contar essa história para a gente. Quem já conhece vai relembrar, e quem não conhece vai aprender. Eu não vou entrar nos detalhes tanto lá de trás, mas todos sabemos que Abraão, quando Deus fala com ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele sai e ele vai levando consigo o seu sobrinho Ló. Eles peregrinam por vários lugares, e eles, depois de passando muito tempo, se estabelecem em uma determinada terra em que o pasto era abundante, era verdejante, e ali os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló começam a se multiplicar. Então Ló fica com um rebanho muito grande de ovelhas, de vacas, de bezerros, e Abraão também. E aquele espaço começa a ficar pequeno, porque os dois cresceram muito. E Abraão e Ló, entre eles dois, eles tinham paz. Entre Abraão e Ló estava tudo certo, mas os pastores
Abraão e os pastores de Ló, os seus subordinados começaram a entrar em atrito, e esse atrito era constante, era comum, era frequente, era rotineiro. Então eles estavam sempre tentando apaziguar os problemas que havia ali entre os seus funcionários. Então que Abraão e Ló olham para o outro e falam assim: está complicado andar junto, porque não dá para andar junto se a gente não tem acordo, porque para andar junto e ficar brigando o tempo todo não dá, para andar junto e ficar um puxando a orelha do outro o tempo todo não dá, para andar junto e não falar com o outro não dá, para andar junto, para morar junto e não ter paz, não ter comunhão, não ter unidade, não dá para ser assim. Para andar junto tem que dar de acordo. Cura de família, né? Eu já vou falar com os namorados aqui. Se está namorando, está noivo, e mais briga do que está em paz, ora e pensa bem. Porque quando casa, a tendência é ficar mais difícil. Se quando está namorando, que é para ser tudo em paz, que é para ser tudo lindo, que é só para sair, vai pro shopping, passear, é só para viajar, é só para curtir, trocar presentinho. Se nessa fase já está estreito, pensa bem. Que casamento que acontece assim, sabe onde ele termina? Na salinha do pastor, lá para pastor. Termina no culto de quinta-feira, a irmã vindo com a foto do marido assim: pastor, ó. E às vezes termina no Datena também. Corta para mim aqui. Então, para andar junto tem que ter unidade, tem que ter comunhão. E eles não estavam. Então eles decidiram se separar, cada um para um lado. E Abraão, dos dois, era muito mais crente que Ló. Ló era crente, Abraão era crente. Sabia, irmão, que tem crente com C maiúsculo? Crente. Então Abraão sabia que aonde ele fosse, não importava o lugar, Deus o abençoaria. Porque onde ele colocasse a planta do seu pé e a palma da sua mão, Deus o abençoaria, porque a promessa de Deus estava sobre ele. Então ele fala: ó, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para frente, eu vou para trás. Se eu for para um lado, eu vou para cima, eu vou para baixo. E não importa, porque onde eu for, Deus vai me abençoar. Escolhe você. E aí Ló, olhando com os olhos carnais, ele escolhe um lugar muito bonito. Eram campinas verdejantes, havia água em abundância, havia vegetação em abundância. Um lugar, olhando fisicamente, era um lugar muito bonito e era um lugar próspero. Guarda essa informação. Quando Ló vai para Sodoma, para as campinas de Sodoma, o lugar era muito bonito, era verde, tinha água, tinha árvore, tinha flor, tinha sol, tinha tudo. Era um lugar que aos olhos humanos era maravilhoso. Não há um relato bíblico nos contando que Ló, quando ele se separa de Abraão e vai para Sodoma, ele já era casado. Provavelmente ele não era. Então quando ele chega em Sodoma, lá em Sodoma, ele chega lá, um lugar bonito, e ele tinha muitas vacas, ovelhas, cavalos. Ele tinha uns cavalos do ano assim, uns cavalos com ABS, bonitão. Aí quando ele chega lá em Sodoma, as mulheres de Sodoma, ó, choveu pretendente para Ló. Aí ela escolheu a mais bonita, essa aqui, e casou com ela. E a tradição judaica nos diz que o nome dessa mulher era Edith, mas na Bíblia não fala, mas a tradição judaica diz que o nome dela era Edith. E a tradição judaica também nos diz que Ló teve com ela muitas filhas e muitos filhos, muitos. Só que muitos desses filhos e dessas filhas se casaram ali mesmo em Sodoma, outros foram embora para outras localidades, e no
aqui, havia somente 2 filhas de Ló solteiras que moravam com eles em casa. Então a maior parte tinha se casado, tinha seguido sua vida, e havia 2 que moravam com eles ali na casa deles. O que acontece? A cidade de Sodoma era muito próspera, era muito rica, era muito bonita, mas ela era cheia de pecado e de imoralidade. Todo tipo de pecado que você puder imaginar, no mais alto e elevado nível de pecaminosidade havia em Sodoma. Só que Ló, ele mesmo sendo crente, ele não se envolvia com o pecado de Sodoma. Ló não ia para os botecos de Sodoma, Ló não ia na biqueira de Sodoma, Ló não ia no forró de Sodoma, Ló não ia nas baladas de Sodoma. Ele ficava em casa, ele orava em casa, e ele tinha uma vida, ele tentava se guardar, e tentava guardar a sua família. Inclusive, segundo os pesquisadores, os historiadores dizem, que alguns dos filhos de Ló e filhas que não moravam com ele, é porque não queriam seguir essa vida regradinha, certinha, de ler a Bíblia, de ficar em casa, queriam viver as baladas do Sodoma, então saíram de casa para viver a sua vida lá fora. Mas ele conseguiu manter a esposa e 2 filhas ali. E o pecado tomando conta da cidade. E Ló tentando se guardar. Ele não pregava para ninguém mudar de vida. Ele não fundou nenhuma igreja para transformar vidas. Mas ele também não se contaminava. Ele não se misturava. Não ajudava nem atrapalhava. Ló ficou na dele. Você conhece pessoa que é na dele, irmão? Que não se envolve? Você nem sabe que ele é crente, ele não fala nada, ele nunca fala de Jesus, não solta um glória, uma aleluia, mas ele está lá. Ele não se mistura. Está lá. E aí o que acontece? O pecado da cidade, ele se torna tão terrível, que o pecado ele exala um odor, irmãos. É como um cheiro maligno, que chega às narinas de Deus. E aí Deus, sentindo o cheiro do pecado daquele lugar, o pecado de Sodoma, ele vai falar com Abraão. E Deus fala assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma, e eu vou destruir Gomorra e as cidades ao redor, 5 cidades. E eu vou destruir tudo lá, porque o pecado lá passou do limite do aceitável. Não dá mais para aceitar o que está acontecendo lá. Aquele povo não quer se consertar, aquele povo não quer fazer o que é certo, aquele povo se entregou totalmente à devassidão, dando um resto de alternativa. Eles terão que ser destruídos. E aí Abraão tem aquele famoso diálogo com Deus, é que ele começa a falar: Senhor, mas me diga uma coisa, se houver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiria a cidade? E Deus fala: não, se houver 50, eu não destruo a cidade. Mas não tinha. Então se tiver 40, não, também não destruo, mas não tinha. E 30, e 20, e 10, mas não tinha. E aí Abraão para nos 10, porque ele sabia que não, né? E ele fala assim: Deus, já que o Senhor vai destruir a cidade, que é inevitável, pelo menos salva Ló e a família dele de dentro de Sodoma. Ele pode ser mais ou menos crente, ele pode não ser um cara de oração, ele pode não ser um de vida melhor qualidade, mas ele ainda é da minha família. Eu sei que ele tem muita coisa para melhorar, eu sei que ele está falhando um monte de coisa, mas Senhor, eu amo ele é da minha família, ele é meu sobrinho, eu não posso deixar minha família se perder. Eu quero que o Senhor me ajude a salvar a minha família. Eu sei, Senhor, que este mundo, que Sodoma vai ser destruído. Eu não estou clamando pelo mundo, mas eu estou intercedendo pela minha família. Senhor, me ajuda a salvar a minha família. Poupa a minha família. E Deus está falando com pessoas aqui que você sabe que talvez se for orar com os olhares corretos, o seu marido, ou o filho, ou o irmão, ou o pai, ou a mãe, ou a esposa, não está andando como deveria andar, mas o Senhor fala para você assim como Abraão intercedeu, continua intercedendo pela sua família, porque eu sou Deus que posso entrar no meio de Sodoma, de Gomorra, e salvar, e retirar, e poupar, para que o meu nome seja glorificado. Continua
salvação. Intercede pela sua família, porque vai ter salvação. Intercede pela sua família, porque Deus vai dar livramento, porque Deus vai fazer milagre. Ai, pastor, mas ele está torto, ela está desviada, afastada, ele está assim. Irmão, se ele estivesse bem, se ela estivesse bem, você não precisava nem orar. Se estivesse bem, estava tudo certo. É para esses complicados que você tem que orar, né? É para aquele cunhado abençoado que você tem que orar. É pela sogra. Orar pela sogra tem que ter fé, né? Bendito seja o nome do Senhor. Tem duas sogras que é uma bênção. A minha é da semana. Do resto, ore por ela. Glória a Deus. A irmã Beth está testificando também. E não testifica para ver o que o Luizinho faz contigo. Brincadeiras à parte. Abraão intercede pela sua família. Ele sabia que se fosse orar pela reta justiça, não merecia muito. Mas não é por merecimento, é pela misericórdia de Deus. E a oração de um justo, a oração de um crente, a oração de um homem, de uma mulher de Deus que dobra o joelho para interceder pela sua família, tem muito poder, tem efeito diante de Deus. E tanto tem efeito que Deus envia anjos lá para Sodoma. E esses anjos vão ao encontro de Ló e da sua família. Eu não vou entrar nesse detalhe da história, sobre uma outra pregação em outro momento, em outro dia. É um ponto complexo, o tempo não nos permitiria entrar. Mas o fato é que eles entram dentro da casa, Ló dá abrigo, hospeda eles dentro de casa, e aqueles anjos falam assim: Ló, Deus vai destruir a cidade de Sodoma, escapa-te pela tua vida, pega você, sua família, suas filhas, sua esposa e vai embora daqui. Aí o que Ló faz? Ló acredita na palavra do Senhor, Ló acredita naquilo que aqueles anjos falam, ele começa a se preparar. Só que Ló não tinha entendido a urgência do negócio. Ele vai preparar as roupas, vai com calma, sem pressa. Você conhece aquela pessoa que você fala assim: irmão, vem no culto, Jesus está falando com você, e fala: não, está tranquilo, semana que vem eu vou. Não espera passar janeiro, que eu estou de férias, eu estou viajando, depois quando eu voltar eu vou. Porque a pessoa, na cabeça dela, vai acontecer, mas está tudo bem, tem um tempo, ele não está entendendo que tem urgência, que tem pressa, que a pressa que o Senhor tem de salvar a tua família, vai mandar lá. E hoje começa a pensar e fala: você não está entendendo, não é para amanhã, não, é para ontem. Arruma as coisas e vai. E aí não começa a acelerar um pouquinho, mas ainda assim estava devagar. Aí sabe o que o anjo faz? Presta atenção nesse texto aqui, isso aqui é importante. Os anjos do Senhor pegam Ló e a sua esposa e as suas filhas pela mão e arrastam eles para fora da cidade. Os anjos pegam Ló, sua família pelas mãos e levam, carregam, arrastam eles para fora de Sodoma. E quando tiram eles para fora de Sodoma, o anjo fala para ele assim: segue teu caminho, vá em frente e não olhe para, e também não pare no meio do vai, só vai para aqueles montes lá onde Abraão está e fica lá. E aí Ló fala assim: anjo, posso negociar uma coisa aí, senhor?
olha, em vez de eu ir para os montes onde Abraão está, eu posso ir em direção à cidade de Zoar, aquela pequena cidade, porque Zoar significa pequeno, insignificante, minúsculo. Eu posso ir para aquela cidadezinha lá. E a tradição judaica nos diz que Ló faz esse pedido, por quê? Porque em Sodoma, onde todo mundo era muito pecador, ele era o mais justo, ele era o menos pior do lugar. Só que perto da família de Abraão, ele era muito. Então ele não queria ficar de novo perto de Abraão, para não ser um gatilho para ele de sentimento de inferioridade. Abraão tinha prosperado muito mais, Abraão tinha enriquecido mais, Abraão era mais justo, e ele não queria voltar a conviver com Abraão, porque conviver com Abraão mostraria que Abraão tinha andado no caminho certo, enquanto ele tinha andado pelo caminho. Meu Deus. Em outras palavras, era como se Ló se ressentisse um pouco e tivesse um pouco de inveja do que Abraão tinha, então ele preferia se afastar daquele convívio para que não houvesse uma comparação e ele se sentisse inferiorizado. Você sabia que tem gente que se afasta de você e fala que não gosta, que não vai com a tua cara, mas na verdade é só porque ele tem inveja do brilho de Deus na sua vida, daquilo que Deus faz, e por isso prefere ficar um pouco distante, um pouco longe, porque quando ele vai na sua casa e ele entra e vê a sua casa um lugar de paz, ele compara com a casa dele que não é assim, e fala, a casa dele é muito melhor do que a minha, eu não quero mais vir aqui, porque lembrar, olhar, ver a sua situação, traz a memória dele, traz a memória dela, a situação que ele e ela está. Quem está entendendo o que Deus está falando? Então ele vai para Zoar, e o anjo fala assim, tá bom, não, só vai embora daqui, sai de Sodoma, vai para os lados, você vai falar que você quer ir, e ele vai. Aí quando ele chega em Zoar, ele chega na cidade, eles entram na cidade de Zoar, começa a cair fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, uma tempestade que consome e destrói completamente aquelas 5 cidades da região. Sodoma e Gomorra as principais, e outras 3 cidades que eu não me lembro o nome agora, mas destrói completamente aquelas cidades. Se você pegar hoje, chegar na tua casa depois, pega o celular, joga no Google, Sodoma hoje. Como é Sodoma? Só ver as imagens para você ver a foto. É um deserto, irmãos. Não tem absolutamente nada. Não tem vida, é completamente destruído. E você lembra que quando Ló foi para lá, era um lugar bonito, maravilhoso, verdejante, com águas, com vegetação, com tudo. Mas depois do juízo de Deus, o lugar ficou destruído. Os anjos arrastam Ló e a sua família para fora de Sodoma. Eles percorrem o caminho até Zoar. O anjo diz assim: até você chegar em Zoar, colocar o seu pé em Zoar, eu não poderei fazer o juízo para Sodoma. Então quando Ló põe o seu pé na cidade de Zoar, começa a tempestade em Sodoma. E aí o relato bíblico nos diz, e aí estou chegando na mensagem de hoje, que a mulher de Ló, o texto diz assim, que ela olha para trás. E aí, no momento em que ela olha para trás, ela é convertida em uma estátua de ou, em outras traduções, ela se torna uma estátua de sal. Só que é interessante que a gente tem a impressão, como a gente imagina a história, eu imaginava assim, tipo, a mulher andando correndo, aí quando ela chega na cidade, ela faz assim, dá uma olhadinha, se só ela olhar assim, virou uma estátua de sal. Parece que é isso. Mas não é isso. É mais profundo que isso. No original, eu até anotei aqui para não esquecer, quando eu falo assim, no verso 26, e a mulher de Ló olhou, o verbo em hebraico é tabet, e esse verbo no hebraico original, ele não significa exatamente olhar, ainda que a nossa tradução foi traduzida como olhar, ele significa retroceder ou voltar para trás.
ela retrocede, ela volta para trás, e quando ela volta para trás, ela se torna uma estátua de... Não foi só olhar, não foi só bater o olho, dar uma olhadinha, uma espiada, não, ela voltou em direção a Sodoma, e por ter retrocedido, por ter voltado para trás, ela se torna uma estátua de... Pastor, está escrito olhar aqui, a sequência do texto. O versículo seguinte diz que Abraão, pela manhã, ele vai para o lugar onde Deus falou com ele, e do lugar onde ele estava, Abraão olhou para Sodoma. Só que no caso de Abraão, o verbo original já não é mais o verbo tabat, é o verbo sacar. E esse verbo sacar significa mirar, observar. Abraão olhou. Abraão virou estátua de sal? Por que a mulher de Ló vira uma estátua de sal e Abraão não? Porque Abraão olhou para ver o que tinha acontecido. Abraão olhou como se lamentando pelo destino daquela cidade. Olha que tristeza, olha que desgraça, olha que situação difícil, que pena que isso tudo aconteceu. Mas a mulher de Ló não foi só um olhar, ela estava salva, arrastada para fora. Ela chega na outra cidade e ela decide voltar. Meu Deus, fala aí, Senhor. Quer outra evidência disso? Se você pega uma foto hoje de Sodoma e você olhar, você vai ver que naquela região, além da areia do deserto, o solo ele é coalhado de sal. E o sal não havia naquela região na época que Ló foi para lá. Porque se houvesse um solo todo contaminado por sal, na época que Ló foi para lá, não haveria vegetação, não haveria umas campinas, não haveria toda a prosperidade que tinha lá. Quando que veio esse sal? No momento da destruir. Da onde que veio esse sal? Meu Deus. Em Jeremias e em Sofonias, você vê relatos sendo assim: e esta cidade ficará como a cidade de Sodoma, com os campos cheios de enxofre, fogo e sal. O que acontece, irmãos? Vou explicar aqui, presta atenção. A mulher de Ló sai, arrastada na cidade, chega em Zoar. Quando chega lá, ela se lembra da vida que ela tinha em Sodoma. Sodoma era uma cidade grande, era uma cidade rica, e agora ela estava em Zoar, uma cidade pequena, insignificante. Ela se lembra da vida que ela tinha, e por mais que fosse uma vida errada diante dos olhos de Deus, ela gostava daquela vida, e ela começa a sentir saudades. E o que ela faz? Ela decide voltar. E quando ela volta e ela começa a caminhar em direção à cidade, o fogo, o enxofre e o sal que estavam caindo, enviados por Deus, cobrem aquela mulher. Ela não é que ela deixou de ser de carne e virou sal. Não é isso que aconteceu. Ela ficou coberta por sal. Os historiadores judeus, inclusive Flávio José, ele relata que havia um pilar, ou uma pilastra, de 4 metros de altura, na região de Sodoma, e que esta pilastra correspondia à mulher de Ló. Não é que ela ficou com aquele mesmo corpo, com o mesmo rosto, virou sal e ficou lá, uma estátua moldada. Ela ficou completamente coberta pelo sal que caía. Ela virou um montão de sal, uma montanha de sal. Foi isso que aconteceu. Soterrada sobre o sal. E ela fica lá. E ela foi
transformou uma estátua de sal, não em Zoar, onde ela estava, porque se o sal tivesse caído em Zoar, teria coberto Ló e teria coberto as suas filhas, mas ninguém foi coberto pelo sal, só ela. Por quê? Porque só ela voltou. Agora eu te pergunto uma coisa: ela estava em Zoar com a sua família. Quando ela decide sair de Zoar e voltar para Sodoma, e ela vê uma estátua de sal em Sodoma, ela perde a sua vida e ela perde a sua família. Ela perdeu tudo o que ela tinha. E é aqui que entra a mensagem de Deus para nós. Eu sabia que no começo você poderia até dar risada de alguma coisa e outra, podia até glorificar por algumas coisas. Eu sabia que no final ia ficar mais tenso. Aí, pai. Lembra que eu falei que Deus ia te cutucar? O Evangelho é feito de renúncias, irmão. Para a gente andar com Deus, nem sempre a gente vai estar onde a gente quer estar. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer fazer. Nem sempre a gente vai falar o que a gente quer falar. Tem vezes que dá uma vontade de falar, Deus fala assim: ops. E a língua dá coice dentro da boca assim. Luta! Deus fala assim: não, Senhor, mas eu vou fazer. Deus fala assim: espera, aguarda. Mas, Senhor, eu vou lá, eu vou fazer. Mas, Senhor, eu quero ir para lá, eu quero. É aqui. Mas, Senhor, aqui é um deserto. Eu cuido de você no deserto, mas permanece no deserto enquanto eu te mantiver. E quando chegar o momento de entrar na terra, eu abrirei a porta e te coloco dentro da terra prometida. Senhor, mas eu estou na cadeira, eu quero estar no púlpito. Quando for a hora de você subir, não tem homem, não tem mulher, não tem ninguém que vai te impedir. Você vai sair daí, vai subir aqui e vai buscar a mão da terra. Mas tem hora que a gente tem que aprender a esperar. Tem que aprender a renunciar. E renunciar, pastor Inácio, não é quando Deus nos toma algo. Renunciar é quando a gente entrega. Glória a Deus. Deus poderia tomar algumas coisas das nossas vidas. Ele fala assim: eu não quero tomar. Você sabe o que você tem que me entregar. E chega a hora de você entregar diante do meu altar aquilo que você tem que entregar. Deus poderia tomar. Ele podia arrancar. Mas não adianta. A gente tem que tomar a decisão de entregar. Tem coisas, irmãos, que é uma decisão que a gente tem que tomar e que ninguém pode tomar pela gente. O pai da gente, a mãe da gente pode ser crente, não pode tomar decisão pela gente. O seu líder, o seu pastor não pode tomar essa decisão por você. Tem relacionamentos que você tem que entregar, tem questões que você tem que entregar, tem situações que você tem que entregar. E Deus está falando nessa noite sobre renúncia, porque não dá para você querer fazer o que você quer, do jeito que você quer, estar onde você quer e ainda assim obter a salvação de Deus. Tem coisas que Deus está falando para você. É hora de você entregar. Aleluia! E às vezes a gente não quer entregar. A gente não quer entregar o nosso tempo. Mas eu vou vir participar do departamento dos varões, eu vou ter ensaio à noite. Não. Trabalho o dia inteiro. Chego em casa, eu estou cansado. Meu tempo é meu descansar. Deus fala: renuncia a um pouquinho do seu tempo, 1h30 do seu tempo, uma vez na semana, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Não, eu vim no culto de domingo, mas aí quinta não dá. Mas se eu vier na quinta, no domingo também eu não vou, porque 2 dias é muito. Deus fala: renuncia um pouquinho aí do seu tempo e você vai ver o que é que eu vou fazer na tua vida. Veja, irmãos, eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de vida financeira, não disso. É muito mais que isso, porque o dinheiro é a parte mais fácil. Eu estou falando de entrega
entrega de vida. De vida. E a gente tem que renunciar. Mas às vezes a gente está que nem um menininho da história, de uma história que conta de um pai andando com o filho na beira da praia, e eles estavam catando conchinha. E o menino abaixava, catava uma conchinha, abaixava, pegava outra conchinha, e foi pegando um monte de conchinha. E aí de repente ele viu uma estrela do mar, muito bonita. E ele falou assim: pai, eu quero ver a estrela do mar. E o pai falou: você tem certeza, filho, esse caminhando? Ele falou: eu quero, pai. Você tem certeza? Tenho. Então volta lá e pega. E o pai fica parado e o menino volta. Só que ela está meio que enterrada ali na areia. E o menino abaixa e começa ali a mexer. E o pai fica olhando. E o menino pega. Aí vem a primeira onda assim. E a onda vai embora. E o menino mexendo e não consegue pegar. E mexendo, não consegue pegar. E o pai observando de longe. Deixa eu ver o que está acontecendo. E o pai chega perto do menino. Quando o pai chega perto, vê que ele não conseguia desenterrar a estrela, porque as mãos dele estavam cheias de conchas. Pastor, não entendi. Às vezes, para pegar a estrela, você tem que largar as conchinhas que já estão nas suas mãos. Para ter uma coisa maior, você tem que abrir mão de outras coisas menores. Para conseguir algumas coisas de mais valor, você vai ter que abrir mão de outras coisas de menos valor. Isso vale para tudo na vida, irmão. Tem jovem que quer fazer uma faculdade, mas não quer abrir mão de comprar um celular, de comprar um tênis, de viajar. Às vezes, para você que tem que fazer uma faculdade hoje e pagar, você vai abrir mão por um certo tempo de ter algumas coisas que você gostaria, para que você possa fazer, e lá na frente você vai ter um emprego muito melhor, um salário muito melhor, e vai poder ter muito mais coisas. Às vezes, para você sair do aluguel para uma casa própria, você vai renunciar a viajar por vários finais de semana, por muito tempo, mas você renuncia agora, compra a sua casa, financia a tua casa, paga a tua casa, mora no que é teu, e depois você consegue dizer: agora já está quitado, e eu posso sair, posso viajar, posso fazer o que eu quero. Para a gente conquistar algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras. Mas a gente quer ter tudo, não quer abrir mão de. Não dá para viver sem renúncia. Você não acredita? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Querido Senhor, meu Deus do Pai. Põe a mão no seu coração. Repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajuda a entregar no teu altar, nas tuas mãos, nas minhas mãos, tudo aquilo que eu preciso entregar. Não é fácil para mim, não é fácil para mim, me dói, me custa, mas eu sei que se eu renunciar, renunciar, que se eu entregar e tomar sobre a minha vida, na minha vida, sobre as minhas costas, nas minhas costas, a tua cruz, na minha cruz, eu tenho certeza, tenho certeza, que a minha vida na minha será vida transformada, e eu conquistarei a plenitude das bênçãos e das vitórias que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, dá